Boa noite, orquidófilos de plantão! Sejam todos muito bem-vindos a esta nossa live, aonde vamos falar sobre o mundo das orquídeas. Eu espero que você esteja preparado para mais um capítulo desta história fascinante sobre as nossas plantas queridinhas, as nossas orquídeas. Para você que está aqui no meu perfil, se aproxime, se aconchegue, compartilhe esta live com os seus amigos, porque hoje vamos falar de algumas coisinhas muito importantes para quem principalmente está iniciando no cultivo de orquídeas. O tema da live de hoje será o segredo das orquídeas lindas e floridas todos os anos, mesmo sem dedo verde, mesmo sem usar químicos. Para quem não me conhece, eu sou a Rosemary e eu ensino você a cultivar orquídeas que florescem todos os anos e de forma 100% natural. E para você que está chegando aqui no meu perfil hoje, eu vou contar um pouquinho só da minha história, para você ter aí um contexto melhor sobre quem é esta pessoa que fala com você todas as semanas, toda quinta-feira às 20h07 sobre as orquídeas, essas plantas fantásticas que a natureza nos presenteou com elas. Eu comecei o meu cultivo de orquídeas há uns bons 20 anos, gente, e nessa trajetória toda eu já conheci diversas espécies, diversos gêneros de orquídeas. Mas como que isso tudo começou? Desde a minha primeira infância, eu me lembro lá mexendo com plantas no quintal da minha mãe, e eu tenho memórias assim do quintal da minha avó ainda, que ela também amava plantas. Só que nem a minha mãe e nem a minha avó conheciam essas plantas chamadas orquídeas. A minha mãe até que conhecia um pouco de já ter visto na mata, visto em alguma casa, mas não sabia como que era o nome dessas plantas. Eu lembro uma vez que a minha mãe me falou que ela conhecia uma orquídea chamada catacetum, mas ela não sabia que tinha esse nome. E que na época, quando ela era jovem ainda, as pessoas pegavam essa orquídea, pegava aquele pseudobulbo gordinho dela e cortava no meio assim para tirar aquela, ela falava assim, aquela cola que tinha no meio do bulbo para colar dinheiro. Ai, gente, imagina uma coisa dessa, a gente sacrificando a nossa catacetum hoje para tirar aquela cola, aquela seiva do pseudobulbo, para a gente colar uma nota de dinheiro. Isso hoje, nos tempos modernos, é uma coisa quase que até inconcebível. A gente quase nem vê mais as notas de dinheiro na mão. De verdade, assim, a gente usa cartão e usa outros métodos aí para pagar as nossas continhas. Enfim, graças a Deus as orquídeas ficam lá intactas. E quando a minha mãe fez um de seus aniversários, nessa época ela já era viúva, meu pai já havia partido, e ela estava assim um pouco entristecida. E o meu irmão, no dia do aniversário dela, apareceu com uma orquídea lindíssima, uma orquídea do gênero Cymbidium. Na época, eu também não conhecia essas plantas por esse nome. Já tinha visto em algum lugar, nas lojas, assim, nas vitrines, mas não tinha a menor noção de que era o mundo das orquídeas. Quando eu vi aquela orquídea que o meu irmão presenteou a minha mãe, gente, eu fiquei fascinada. Eu digo que foi realmente amor à primeira vista, porque eu nunca senti uma conexão tão grande assim, momentânea, de ver aquele buquê florido, coisa mais linda. E eu sei que encantou a minha mãe também, e me encantou ali profundamente. E aquilo foi um marco na minha vida. Passou um tempo, mas a minha mãe, como ela não sabia cuidar de orquídeas, ela cuidava de outros tipos de plantas lá no jardim dela a vida toda. Era samambaia, era folhagem, era roseira e outras mais que tinha no quintal, mas não conhecia a orquídea, não sabia que a orquídea era uma planta especial e que precisava de cuidados diferenciados no seu cultivo. Nessa época eu já tinha a minha família, meu marido, meus 2 filhos pequenos e morava aqui onde eu estou hoje, no sítio. Aí eu falei para minha mãe, mãe, eu vou levar essa orquídea aqui, que ela já havia passado um ano, até mais, e não florescia mais. Aí eu disse que eu ia trazer para o sítio, pedi para ela
para eu cuidar dela e ver se eu conseguia fazer aquela orquídea florescer novamente, porque já havia passado 1 ano, 2, e a orquídea não florescia, e a minha mãe abandonou ela, colocou pendurada lá numa árvore lá no quintal dela e ficou lá. E ela continuava cuidando das outras plantas. Aí eu pensei assim, essa orquídea veio com flor, ela precisa dar flor novamente. Vamos tentar, vamos ver se a gente consegue. Eu trouxe aquela planta aqui para minha casa e comecei a cuidar. E a minha sogra, que já gostava de orquídeas, ela até já conhecia, e ela começou a me apresentar também outras plantas que ela tinha. Aí eu fui pegando o gosto, pegando o jeito, pegando uma observação aqui, uma orientação ali, fui cuidando daquela Cymbidium e ela na próxima estação dela florescer, ela floresceu, coisa mais linda. Gente, aí eu fiquei realmente apaixonada por aquela orquídea. E passei então a investigar tudo ao meu redor, aonde tinha orquídeas. Eu passei a observar mais, porque aquela planta havia realmente marcado o meu coração, passado a me chamar a atenção. Aí sim eu comecei a observar aonde tinham orquídeas, que a minha sogra Beth já ia me falando. Então, gente, foi um marco, foi um divisor de águas na minha vida, realmente. Depois que eu comecei a pesquisar mais sobre essas plantas fantásticas, aí eu fui descortinando um mundo, um universo infinito de possibilidades para a gente se apaixonar e se enveredar cada vez mais por esse mundo fantástico. Mas aí eu ia trazendo uma muda, trazendo outra para minha coleção. Ganhei da minha sogra algumas mudas para eu começar, para dar ali o pontapé inicial e aprender também os cuidados básicos com essas plantas. E o tempo foi passando. Eu comecei a adquirir algumas orquídeas, ia trazendo para minha coleção. E muito curiosa que eu sempre fui, sempre gostando de pôr a mão na massa, realmente querer aprender tudo, eu comecei a fazer as polinizações das minhas próprias orquídeas. Naquela época, a literatura era bem escassa, não era igual hoje que temos internet, que temos celular, que temos tanta bibliografia. Naquela época era pouca bibliografia que a gente tinha disponíveis e os livros eram caros, gente, realmente. Então eu ia pesquisando tudo que eu podia para aprender a cuidar dessas plantas fantásticas. E eu ia tirando as sementes das minhas mudinhas, eu ia levando para alguns amigos que eu conheci depois, para eles reproduzirem as minhas plantinhas, e assim comecei a formar a minha pequena coleção de orquídeas. E o tempo foi passando, e também alguns eventos desagradáveis começaram a acontecer também, porque eu ainda não tinha muita experiência. Por exemplo, ataques de algumas pragas que vinham querer se alimentar das minhas orquídeas, algumas manchas indesejadas que só de bater o olho a gente já via que não estava normal na planta. E na época eu não sabia cuidar dessas orquídeas direito. Então eu ia aplicando tudo que as pessoas falavam. Da mesma forma que você que está aí começando também o seu cultivo de orquídeas, faz. Só que hoje é muito mais fácil, é tudo muito mais acessível para a gente. Existem milhares de lojas vendendo esses produtos para a pessoa adquirir. Eu aplicava fungicida, eu aplicava inseticida, eu aplicava outros defensivos químicos também para proteger as minhas orquídeas. Mas o que eu achava que ia fazer coisa melhor ali, dar um resultado mais positivo para as minhas plantas, nem sempre isso acontecia. E foi indo até que um dia eu me intoxiquei com aqueles produtos, fui parar no hospital e ali foi para mim um outro marco na minha vida, um marco que realmente me deixou assim carimbada, um marco que me fez pensar, eu não tenho condições, eu não quero continuar cultivando as minhas orquídeas dessa forma, porque aqueles produtos que tiraram a minha saúde, que me levaram para o hospital, e eu fiquei realmente muito mal com aquela intoxicação, e eu coloquei na minha cabeça, isso fez mal para mim, isso faz mal para as minhas plantas, eu não quero mais isso. Se for para cultivar orquídeas desse jeito, é melhor nem continuar. Aí eu passei a me dedicar a estudar cada vez mais, buscando alternativas
para um cultivo mais saudável. Intuitivamente eu já sabia, é possível cultivar orquídeas de uma forma saudável, porque a gente sempre ouvia falar em cultivos orgânicos de hortaliças, de frutas e por que não orquídeas? Quando eu aprendi os primeiros cuidados com as plantas, os meus mestres também já usavam defensivos químicos e foi assim que eles me ensinaram como cuidar de doenças fúngicas, doenças bacterianas nas orquídeas, sempre pendendo para o lado do químico, até que realmente eu senti na pele o que isso traz de resultado para a gente. Então, depois que eu passei a pesquisar bastante, eu fiz ali uma virada de chave na minha vida e pesquisei, estudei até descobrir uma metodologia que me trouxe muito mais tranquilidade no meu cultivo de orquídeas. Para quem já me conhece, para quem já me segue aqui no meu perfil, para quem já me ouviu falar diversas vezes sobre isso, sabe do que eu estou falando. E se você está chegando aqui agora, esse método novo que eu passei a aplicar nas minhas orquídeas foi um divisor de águas para elas também. Elas passaram a ser cultivadas de uma forma mais saudável, mais tranquila, mais equilibrada e com florações abundantes todos os anos. De lá para cá, nunca mais eu voltei naquele método tradicional. E isso eu venho propor para vocês também. Não tenham medo de cultivar orquídeas de uma forma saudável, tranquila e 100% natural. Isso de você pensar assim: eu não tenho dedo verde para cultivar orquídeas, eu não consigo cultivar orquídeas, é preciso cultivar orquídeas com produtos químicos para matar as doenças, para matar os insetos que danificam as plantas. Tira isso de uma vez por todas da sua mente, da sua cabecinha, porque é possível você cultivar as suas orquídeas de uma forma saudável, sim, senhor, sim, senhora. Não importa onde seja o orquidário que você está montando ou que você já tenha aí estruturado para cuidar das suas plantas. Se você mora em uma casa, se você cultiva suas plantas em um quintal, se você mora em apartamento, não importa. O método para você cultivar de uma forma 100% natural é o mesmo em qualquer lugar. Isso traz paz, traz tranquilidade. Isso de pensar em que é preciso ter o dedo verde para cuidar de orquídeas, isso é um mito, gente. É um mito que precisamos tirar da mente. Você vai aprender a cultivar as suas orquídeas através de técnicas assertivas e com o conhecimento certo você consegue dominar as principais regras do cultivo de orquídeas. E aí você passa a ter um cultivo mais saudável, você passa a ter orquídeas que deixam de morrer sem nenhuma explicação aparentemente aí para você, que às vezes se depara com um broto preto, com um pseudobulbo que tombou, que ficou marrom, que ficou molenga e com um odor desagradável. Você para de ver aquelas folhas nas suas orquídeas com manchas horríveis e aqueles botões florais também que amarelam e que caem e que perdem a floração sem nenhuma explicação assim, aparentemente. O cultivo saudável é muito mais tranquilo. Depois que você obtém um nível mínimo de conhecimento que é necessário para começar a cultivar orquídeas, entendendo sobre a fisiologia da orquídea, como que é a vida dela anterior lá nas florestas, antes de o ser humano ir lá e buscar essas plantas maravilhosas e trazer para o nosso convívio doméstico. Como viviam essas orquídeas, você vai entendendo um pouco por vez como elas viviam, como que elas se adaptam no nosso cultivo. E aí, então, para você dominar as principais regras do cultivo, é muito fácil. É um passinho por dia, um ponto depois do outro. Depois que você domina os principais jeitinhos de você cuidar dessas plantas, aí tudo fica fácil, tudo fica tranquilo. E você pode, com certeza, começar a cultivar qualquer gênero de orquídea. Você precisa, então, primeiramente dominar os 3 pilares básicos da orquidofilia, que são a iluminação, a irrigação e a adubação, que é a alimentação para essas plantas, pois
todo ser vivo precisa respirar, precisa ter luz. É a mesma coisa conosco, o que acontece. A gente não pode viver enclausurado dentro de uma casa sem tomar luz solar, sem tomar aquela claridade. Os raios solares também nos fazem bem, trazem vitaminas para o nosso corpo e para as orquídeas, para as plantas. Isso é fundamental também. Então, as orquídeas precisam de iluminação, precisam de ar e precisam de alimento, como todo ser vivo. Mas como dar tudo isso para as nossas orquídeas? A gente aprende todas as técnicas, como alimentar, como dar a luz ideal conforme cada espécie de orquídea e como dar água para elas beberem também. Então, gente, tudo isso com o conhecimento certo, com o passo a passo, a gente domina o cultivo básico das nossas orquídeas. E aí tudo se torna muito mais simples e você deixa de ficar pensando, eu não tenho dedo verde para cultivar plantas, orquídeas são caras, orquídeas é para gente rica. Isso é tudo mito, gente, que nós podemos tirar da nossa mente tranquilamente. Agora, se você quer ver as suas orquídeas floridas todos os anos, se alguma vez você já se sentiu frustrada em ver as suas orquídeas morrerem, sabe aquelas orquídeas que você compra? Às vezes, quando a pessoa está começando, normalmente ela encontra em algumas lojas, em alguns mercados, orquídeas de promoção, com preços bem acessíveis e leva para casa para cultivar aquelas plantas. Mas muitas vezes não sabe o que acontece com essas plantas, que elas acabam morrendo um pouquinho por dia, até você ver que secou tudo e não tem outra saída a não ser jogar fora. Depois que você aprende o básico sobre as orquídeas, você consegue dominar, você consegue entender o que se passa com essas plantas e você consegue cultivá-las de uma forma que você, mesmo que você compre, mesmo que você adquira uma planta que já veio debilitada e muitas vezes você nem percebe, você não tem aquela noção assim 360 graus para você entender tudo o que se passou, tudo o que se passa com essa orquídea. Depois você entende tudo isso e você domina as regras básicas do cultivo e consegue recuperar essas flores, consegue fazê-las florescer anualmente. Todos os anos. As orquídeas nasceram para isso, para trazer flores para a gente todos os anos. É a missão delas aqui nesse universo de orquídeas floridas. Gente, eu não dei boa noite para vocês ainda, mas sejam todos muito bem-vindos. Selma, boa noite. Regina, boa noite. Rosana, boa noite. Heloísa, todos os demais que chegaram aqui. Maria, Audileia, Mara Regina, doutora Vivi, Tânia, Nice, oi Tereza, oi Sueli, oi Maria, Mariada, oi Lourdes, oi Neuza. Gente, deixa aqui de onde vocês são, qual é a cidade onde vocês moram. Coloca qualquer coisa aqui, por exemplo, eu moro na cidade tal, no estado tal. Você já cultiva orquídea? Anota aqui no chat também para a gente já ir se conhecendo um pouco melhor. A Marileia, Venâncio, Ângela Maria, Mirim, Fernanda, Mari, Lindalva, todos vocês, mesmo que eu não li ainda o nome, sejam todos muito bem-vindos. Deixem aqui as suas perguntas também, que no decorrer dessa live, que hoje não vai ser muito extensa não, para não cansar muito vocês têm essa oportunidade de fazer a sua perguntinha aqui diretamente para mim. Vamos aqui esclarecendo os principais pontos do cultivo de orquídeas e tirando as dúvidas que você tem aí com as suas plantas. Para você que já está aí com o pezinho na água, cultivando as suas primeiras orquídeas. Aqui você tem a oportunidade, todas as quintas-feiras, às 20h07, de vir conversar um pouquinho aqui comigo, cara a cara, tirando as suas dúvidas sobre o cultivo, onde você está errando, o que está acontecendo com as suas orquídeas lá, que está te deixando
apavorada, com medo de perder a sua planta tão bonita que você ou ganhou de presente, ou mesmo você adquiriu essa planta escolhida ali a dedo. Gente, dá uma dor no coração tão grande quando a gente vê uma planta que a gente gosta tanto, ou que foi um presente de uma pessoa tão especial na nossa vida. Ver aquela planta adoecer, ver aquela planta amarelando as folhas, perdendo uma folha atrás da outra, e de repente vai perdendo os pseudobulbos também, e você fica desesperada, sem saber o que fazer para socorrer aquela planta, e tenta uma coisa, e tenta outra, e vai na loja, compra lá um produto químico e aplica na planta. Às vezes a planta nem estava com problema, você aplicou. Depois não deu certo, a planta só piorou e você vai adquirir outro produto e aplica na planta também. E ao invés de tudo isso, potencializar saúde para a sua orquídea, trazer flores em abundância, a planta só vai para trás. Gente, eu já vi muito isso acontecer. É tanta coisa que as pessoas vem principalmente hoje em dia na internet e que pegam receitas avulsas por aí e vão aplicando nas orquídeas que as coitadinhas às vezes ficam confusas, ficam estressadas e ao invés de progredirem, ao invés de melhorarem, elas vão para trás, regredindo cada vez mais e morrem, literalmente. Isso é tudo falta de entender a sua planta. Gente, é possível você aprender com um passo a passo. Então não fique desesperada se você está passando por uma situação assim aí com as suas orquídeas. Tem lá no seu espaço uma orquídea doente, com as folhas todas empiriricadas, todas pintadas, todas furadas, todas comidas, todas degradadas por algum inseto ou por alguma doença de origem, seja fúngica, seja bacteriana, e você não sabe o que fazer, você está aí desesperada, vem para cá para você entender tudo o que se passa sobre o mundo das orquídeas e aprender a cuidar melhor dessas plantas. É possível, o resto que você ouve por aí é tudo um mito. Então, ficar correndo atrás de 1001 receitas na internet às vezes mais complica a vida do cultivador do que ajuda. A gente precisa de um direcionamento, de um acompanhamento para você cuidar de uma forma simples e fácil da sua orquídea. O que a gente complica lá no cultivo só atrapalha. Quanto mais coisas você dá para sua orquídea, mais pior ela fica. Então, não adianta ir por esse caminho, por esses atalhos. Se você tiver um direcionamento certinho, com um acompanhamento, com uma técnica, passo a passo, o seu cultivo vai se tornar muito mais fácil, muito mais tranquilo. Você vai cuidar com pouco tempo da sua orquídea. A gente te orienta a estabelecer um cronograma para você cuidar das suas orquídeas, mesmo que você tenha pouco tempo. Mesmo que você tenha pouco dinheiro para comprar plantas para sua coleção, é fácil você ter ali as suas orquídeas muito bem cuidadas por você mesma, por você mesmo, sem necessidade de pedir sequer para qualquer outra pessoa vir aplicar fungicidas que são perigosos, aplicar inseticidas que podem causar danos irreversíveis para a sua saúde, como aquele que aconteceu comigo lá atrás, que eu fui intoxicada, que eu passei mal, que eu fui para o hospital, que eu sofri muito, gente. Isso eu não desejo para ninguém, muito menos para você que está começando. Comece do jeito certo, comece do jeito simples, que é o mais saudável. Vocês podem fazer perguntas para mim, deixa eu olhar aqui no chat se vocês já deixaram alguma pergunta. Tudo que vocês quiserem saber sobre o cultivo das suas orquídeas. O que mais te tira o sossego aí com as suas orquídeas? O que te deixa com a pulga atrás da orelha assim? E que você acha que não vai conseguir fazer a sua orquídea se desenvolver e florescer todos os anos? Já tem alguém pedindo para eu participar ao vivo, fazer uma pergunta ao vivo aqui para mim? Daqui a pouquinho eu abro o espaço para a gente conversar diretamente aqui, mais para o final desta live. Quem aqui já perdeu uma orquídea
depois que começou a apodrecer alguns brotos, que eles ficaram totalmente pretos, e isso foi passando para os pseudobulbos, para as folhas, a orquídea foi perdendo folhas, não dá mais flores, passa 1 ano, 2, 3, 5 anos ou mais, e essa orquídea empaca, ela não dá mais flores. Quem já passou por essa situação? Quem aí de vocês? Escreve aqui no chat. Eu. Quem já teve uma orquídea que passou aí um bom tempo? Um bom tempo é tudo acima de 1 ano. As orquídeas têm, por natureza, florescer ao menos uma vez por ano. Algumas florescem mais vezes por ano, 2 até 3 vezes no ano, mas isso aí já é uma outra história. Pelo menos uma vez no ano elas têm, por natureza, florescer. Quem já tem aí uma orquídea que está paralisada, que está sofrendo, que está confusa, que não floresce há vários anos? Escreve aqui no chat. Eu. Se você tem alguma dúvida, se eu falei alguma coisa aqui nesta live que você ainda não entendeu, escreve aqui também. Rose, explica melhor isso, explica melhor aquilo, e eu volto a explicar para vocês. A Maria Sônia está dizendo, eu moro em Uberlândia. Olá, Maria Sônia, que prazer ter você aqui na minha live. E quem mais estiver nessa live, anota aqui no chat de onde que você é. Se você ainda não me conhece, eu estou no Paraná, aqui no Noroeste. Eu moro pertinho da cidade de Maringá, que é a terceira maior cidade do Paraná. Mas eu não moro dentro da cidade, não. Eu moro no sítio. Aqui eu tenho espaço onde eu tenho o meu orquidário e eu cultivo as minhas orquídeas dentro do orquidário, fora do orquidário, na varanda. Eu tenho todas as experiências possíveis com as orquídeas que você quiser imaginar. Então, eu consigo te ensinar a cultivar orquídeas em um ambiente protegido, em um ambiente ao ar livre, em um ambiente interno, como se você estivesse aí cultivando a sua orquídea no seu apartamento, na sua casa pequena, na sua casa grande, na sua varanda, na sua sacada. Não importa onde você queira cultivar as orquídeas suas. Eu já tenho todas as experiências, já passei por muitas situações com as orquídeas durante vários anos. E a cada vez mais, cada pedra que eu ia encontrando no meu caminho, eu ia procurando descobrir o que estava acontecendo, pesquisando, estudando, analisando e transpondo essas barreiras para dominar o cultivo de orquídeas. E assim, hoje eu consigo ensinar para você as principais dicas de cultivo, as principais técnicas do cultivo das orquídeas, do nível básico, lá do beabá, até o nível um pouco mais avançado, com exceção daquelas partes de trabalho com as orquídeas que são específicas para pessoas que trabalham com laboratórios. Isso aí também já é uma outra história, mas aqui na prática do cultivo diário, você pode confiar que você consegue aprender com certeza, com um direcionamento, tudo que você precisa para dominar aí as suas orquídeas e parar de ver essas plantinhas pararem de dar flores todos os anos. É isso que você quer resolver aí com as suas orquídeas? Fazê-las florescerem todos os anos e com florações abundantes e de uma forma saudável, 100% natural? Então você está no lugar certo. Gente, agora eu vou abrir um espaço para quem quiser fazer uma pergunta ao vivo aqui para gente, para nós darmos seguimento aqui na nossa live com a parte de perguntas e respostas, aonde eu dou esse tempo para vocês tirarem qualquer dúvida. A Regina Duarte enviou uma solicitação. Vamos ver se conseguimos entrar ao vivo com a Regina. Se você estiver por aí conectada, agora você pode fazer uma pergunta aqui ao vivo comigo e tirar as suas dúvidas sobre as suas orquídeas, se você já cultiva e se você ainda não cultiva, tirar dúvidas também para você começar uma bela coleção dessas plantas maravilhosas. Regina Duarte, você está por aí?
Maria Sônia está dizendo que mora em uma chácara. Excelente para você cultivar orquídeas, Maria Sônia, mas não importa o tamanho do espaço que você tenha, não importa o local que você more, em qualquer ambiente é possível a gente cultivar orquídeas. Apenas é preciso ter um espacinho com iluminação. O restante a gente vai dando todas as orientações para você cultivar orquídeas. Se você mora em um local bem pequenininho, apertadinho, mas tem uma janela com uma fonte de iluminação, ali já é um espaço para você cultivar algumas orquídeas. E existem na natureza orquídeas de todos os tamanhos, então existem orquídeas para todos os espaços. Basta você começar do jeito certo e com orientação. Regina Duarte, você está por aí? Se quiser falar ao vivo aqui comigo, é a sua oportunidade. Eu estou todas as quintas-feiras, às 20h07 aqui, trazendo algumas informações, algumas orientações sobre o cultivo natural de orquídeas para você. Então, aqui é um local onde você pode trazer dúvidas, trazer perguntas que a gente vai orientando você. Você pode também, em todos os posts que nós fazemos diariamente, tanto no Instagram quanto nas outras redes sociais, deixar suas perguntas, deixar suas dúvidas, que a gente, na medida do possível, vai respondendo todas elas. Mas aqui nesta live você tem a oportunidade de tirar a sua dúvida assim, ó, cara a cara comigo. Então, faça a sua pergunta, aproveite este momento que eu trago aqui para vocês. É muito mais fácil você cultivar as suas orquídeas, principalmente para quem ainda não tem muita experiência, sempre em conjunto com uma orientação, porque aí fica mais fácil para você seguir. Se você está em uma comunidade de pessoas que pensam tudo sobre orquídeas, que amam cultivar essas plantas, é muito melhor para você cultivar, você vai tirando as suas dúvidas, você vai tendo um direcionamento. Nós temos aqui a nossa comunidade particular, das nossas pessoas queridas que amam cultivar orquídeas e que estão muito engajadas, uns ajudando os outros, e eu dou acompanhamento geral para todos eles. Em conjunto, assim, em uma comunidade engajada, gente, é outra coisa para a gente cultivar as nossas orquídeas, é muito melhor. Um ajuda o outro e juntos a gente resolve problemas que às vezes sozinho a gente não consegue resolver. Sozinho ali no nosso orquidário, a gente fica às vezes batendo cabeça e procurando dicas e procurando receitas e perdendo tempo e perdendo planta e perdendo dinheiro. Com uma comunidade engajada, onde a gente dá assistência, onde a gente dá orientação diária para os membros, é muito melhor para você evitar perder plantas especiais na sua vida. E economizando dinheirinho também, porque a gente vai dando toda a orientação para você ter um orquidário simples, acessível, na medida do possível para cada pessoa. Bem entendido isso. Cada pessoa é diferente da outra, cada pessoa tem as suas possibilidades e existem possibilidades para todos, para todas as pessoas. Para quem tem coleção mais avantajada, para quem tem coleções maiores, para quem está iniciando lá do zero do beabá. Então é possível você ter todas as plantas que você desejar conforme as suas possibilidades, conforme os seus sonhos e cultivá-las do jeito certo. Gente, nesta live de hoje eu contei para vocês um pouquinho da minha história, como tudo começou lá atrás, como que eu fui apresentada para o mundo das orquídeas, que era naquela época um pouco mais difícil
de a gente obter conhecimento sobre essas plantas fantásticas, como é hoje. Hoje está um pouco mais fácil, mas está tão fácil hoje que muita gente está se sentindo perdida no meio de tantas informações desencontradas, principalmente na internet. Pesquisando dicas aqui, receitas ali e outras coisas mais, e aplicando tudo isso de uma forma descontrolada, desbalanceada nas plantas, desorientada. Isso mais prejudica tanto as plantas quanto a sua própria mente do que você imagina. Então, eu estou aqui para orientar você da forma certa, para você ter um cultivo de excelência e com florações anuais todos os anos. Floração anual todos os anos é redundante, mas é isso que você deseja para suas orquídeas. Flores todos os anos, flores bonitas, plantas saudáveis. Isso é o que mais importa, gente. As flores fazem parte da nossa vida. As flores são um patrimônio inquestionável, sem sombra de dúvida, para a nossa vida. A partir do momento que uma orquídea entra na sua vida, ela passa a fazer parte da sua vida, da sua família e de todos os seres vivos que passam por você. Você passa a respirar orquídea todos os momentos. Isso traz um bem tremendo para cada um que cuida de uma planta chamada orquídea. Quem aqui já sentiu essa experiência de estar fascinado com uma planta e de receber benefícios que vêm desses momentos que você cuida das suas orquídeas? Esses momentos são terapêuticos, esses momentos são salvadores de vidas, realmente. Só quem cultiva entende o que eu estou falando e a profundidade desse tema. Só quem já cultiva sabe a importância que elas têm na nossa vida e de todas as pessoas que circulam no nosso meio. Gente, eu vou deixar mais uns minutinhos aqui para quem quiser tirar dúvidas aqui comigo, porque aí nós já vamos para a parte final da nossa live. E nesta live eu revelei para você alguns mitos que permeiam aí a mente de muitas pessoas, muitos mitos que às vezes trazem confusão e deixa a pessoa estressada porque perde planta, porque perde o rico dinheirinho, porque não sabe cuidar. E isso às vezes desestimula muitas pessoas que querem comprar uma orquídea nova, que vê numa vitrine, que vê numa exposição, numa floricultura, aquelas orquídeas maravilhosas, mas fica com medo de pegar aquela planta, levar para casa. Às vezes a pessoa até tem o dinheiro para comprar, mas fica pensando, eu vou levar essa orquídea para casa e eu não vou conseguir cuidar e ela vai morrer igual a outra morreu, igual as outras morreram. Isso é muito frustrante, isso traz muita tristeza para o nosso coração. Ter o desejo de comprar uma planta, mas não saber cuidar, é a mesma coisa que você adotar um animalzinho de estimação, não souber cuidar dele e o bichinho ficar doente e morrer, é a mesma coisa. As plantas são as nossas plantinhas de estimação, elas são as nossas companheiras fiéis. Quanto mais carinho a gente dá para ela, quanto mais dedicação, quanto mais atenção e quanto mais jeito certo de cultivá-las, mais elas retribuem para a gente, preenchendo nossa vida, preenchendo todos os nossos momentos de cores, de flores, de cheiros, de aromas maravilhosos. São experiências que eu trouxe para a minha vida ao longo dos anos, mostrando para outras pessoas a beleza das flores, os benefícios que elas trazem para a gente e vendo também outras pessoas compartilhando comigo o que elas viveram junto com as orquídeas delas. Eu tenho diversos amigos e amigas que cultivam orquídeas e cada um conta o benefício que a orquídea trouxe para a vida dela. Então é isso que eu desejo para a vida de vocês também que estão aqui nesta minha live. Gente, então nós temos um encontro marcado toda quinta, às 20h07. Você pode trazer a sua pergunta sobre o cultivo das suas orquídeas e eu venho aqui ajudar vocês a resolverem essas dúvidas.
Eu espero vocês na próxima quinta-feira, às 20h07. Um beijo para todos vocês e até a próxima live.